Ganapataye Namaha. Namastê, sejam bem-vindos ao nosso 8º encontro de Ayurveda para Todos. Recapitulando, a gente já falou sobre Agni, a gente já falou sobre Ama, a gente já falou sobre a pulsologia, já falou sobre alguma coisa de Panchamahabhuta, processo de digestão, os malas, aquela que foi bem assim, impactante. Tá tudo lá no YouTube, na série Ayurveda para Todos. Hoje a gente vai falar sobre os doshas. Só que a gente vai falar relativamente pouco sobre o que normalmente são as características, como são as pessoas, toda aquela parte assim bem divertida. A gente vai falar bastante sobre a função dos doshas. Antes da gente entender o dosha como um cara ansioso, ou uma pessoa irritada, ou uma mulher apegada, a gente vai entender os princípios, por que Vata, Pitta e Kapha são tão importantes. E para isso a gente vai conversar um pouco sobre o que normalmente é chamado de subdoshas, mas que eu prefiro chamar como as funções dos doshas. Tá? E a gente vai formar um quadro que vai ser o que a gente vai usar depois. Então, hoje a gente vai falar sobre Vata e a gente vai falar sobre os 5 vayus, que é Prana, Udana, Samana, Vyana e Apana. A gente vai entender Vata por aí. A gente vai falar sobre Pitta e a gente vai falar de Alochaka, Sadaka, Brajaka, Ranjaka e Pachaka. Ó, super fácil, assim, tipo, já decorou todo. Isso, muito bom. E a gente vai falar de Kapha como Tarpaka, Bodaka, Kledaka, Avalambaka e Sleshaka. Eu avisei que hoje tinha bastante nomezinho, né? Então, o que a gente vai estar aqui fazendo hoje? A gente vai entender quais são as funções que estão dentro de Vata, quais são as funções que estão dentro de Pitta e quais são as funções que estão dentro de Kapha. E aí depois a gente vai fazer a mágica de entender a relação entre eles, que é a parte mais legal. Tá? Então, o nosso objetivo aqui hoje é começar a olhar a pessoa e falar, o samana dela está desajustado, ou seja, o processo de digestão dela está com a coordenação de liberação de ácido gástrico, não sei o que, desajustado. Mas a parte de comunicação dela, o dana, está de boa. Então a gente vai entender que quando a gente agrava Vata, não necessariamente a gente agrava tudo do Vata, ou do Pitta, ou do Kapha. Tá? E aí depois, quando a gente for conversar sobre as características que saem dos doshas, a gente vai entender muito melhor por que uma pessoa Vata normalmente fala muito com os braços, ou o que quer que seja. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o aspecto mais importante de todos, que é o Pranavayu. Ele coordena todos os movimentos e ele é também a espiritualidade. Tudo que é coordenação é Pranavayu. E ele, de alguma forma, é nossa pituitária, nossa hipófise. A partir dali, ele controla todo o sistema hormonal. Ele é a chave mestre. Depois que esse vayu, essa expressão, esse movimento entra, ele se transforma em Udana, que é aquilo que sobe e aquilo que tira o ar de dentro da gente também, que é aquilo que comunica. Então, primeiro entra o ar e dá vitalidade, prana, vayu. Depois sai o ar e traz comunicação e traz expressão, o dana vayu, e traz leveza. Depois o prana continua afundando dentro da gente e vai para a região do estômago, que é samana, que é equinânime, que é aquilo que faz o movimento de dentro para fora, de fora para dentro, ficar harmonioso. Depois tem vyana, que é o que pega as coisas do centro e joga para a periferia, que é muito relacionado ao sistema circulatório, ao sistema cardiovascular. E depois tem o apana, que é o que joga as coisas para baixo, que dá a sustentação de toda a estrutura do sistema de Vata.
Então a primeira coisa que a gente faz na vida de uma pessoa é digerir ama. Depois, cuidar do Agni, que a gente vai ver agora, que é o Pachaka. E depois, cuidar do Apana. Sem um Apana decente, sem um intestino grosso decente, todo o edifício de Vata desmorona. E todo o edifício de Vata desmoronando destrói todas as outras possibilidades de coordenação de existência de Pitta e Kapha. Então a gente fez a primeira coluna. Prana, Udana, Vyana, Samana e Apana. O Vyana e o Samana meio que tanto faz, qual que você diz antes ou outro, porque você pode considerar o coração e o estômago, mas depois a gente vai ver essa ordem certinha. Beleza, então fechamos a coluna do Vata. Agora vamos para a coluna do Pitta. A gente pode começar do Pitta pelos olhos, Alochaka, que é a nossa capacidade de ver as coisas, nossa capacidade de olhar e ver o que está na nossa frente, mas também de perceber o mundo, de uma maneira também menos concreta, mais abstrata. Depois o Sadaka, que é o que está no nosso coração, que dá o nosso discernimento e dá a nossa inteligência e dá a nossa noção de para onde eu vou, quem sou eu. A noção de discernimento está muito relacionada ao Sadaka Pitta. Por isso que normalmente os Pittas têm muita noção do certo, muito firme, mesmo que esteja errado, mas a noção do certo está muito firme lá dentro. Depois a gente vai para o Pachaka, que é o Jataragni, que é o que faz a digestão dos alimentos de uma maneira mais consistente, que transforma o alimento em quimo, depois em quilo e depois, vamos lá, isso é para os médicos. E o Ranjaka é o fígado, muito, né? Mas assim, o Ranjaka é aquilo que dá cor, está muito relacionado à bile e à nossa capacidade de digerir coisas difíceis. E o Brajaka relaciona-se à nossa capacidade de pigmentação na pele e também de sustentação da nossa temperatura. Tá? Então a gente tem, em primeiro lugar, ou Sadaka ou Alochaka, dependendo da forma como a gente for expor, que estão relacionadas a perspectivas mais abstratas. De alguma forma você pode dizer também superiores, porque esse desenvolvimento é mais tardio ao longo da história, mais recente. Isso está relacionado com a nossa capacidade de se ver no mundo e perceber o mundo. O Pachaka e o Ranjaka são mais relacionados ao nosso processo de digerir, tanto as coisas que estão passando pela gente, quanto aquelas coisas mais rock and roll. E o Brajaka é a nossa capacidade de se sentir confortável, isso envolve termicamente também, se sentir ali naquele lugar presente. Fechamos o segundo edifício, que é o de Pitta, que tem aqui Sadaka, Alochaka, Pachaka, Ranjaka e Brajaka. Agora vamos para a terceira coluna, que é o de Kapha. O de Kapha a gente tem Tarpaka, Bodaka, Kledaka, Avalambaka e Sleshaka. Então o Tarpaka está relacionado à nossa capacidade de sentir gosto, num sentido assim bem sutil, pela vida. A nossa capacidade de sentir assim prazer, gozo, e aquela capacidade de, nossa, como a vida é boa, sabe? Isso está muito relacionado também com a sua autoestima. Se uma pessoa chega para você e fala o seguinte, eu não sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa horrível, e coisas assim, você sabe que o Tarpaka dela está com alguma questão. Ela não está tendo a capacidade de ter endorfina o suficiente para se sentir bem com ela mesma, dentro de uma linguagem assim mais modernosa. O Bodaka está relacionado ao nosso gosto, mas também a nossa capacidade de sentir as coisas boas que você compartilha com as outras pessoas. Ele já é mais social, sabe? A sua capacidade de sair com os amigos, desfrutar da sua vida aqui no dia a dia, sem ser uma coisa assim tão etérea, tão espiritual. Depois vem o Kledaka, que é o grande amigo do Pachaka. Kledaka e Pachaka, a dupla dinâmica. O Kledaka é quem produz o muco dentro do nosso estômago, que faz com que aquele ácido gástrico extremamente ácido não destrua teu estômago. Então o Ayurveda entende a digestão como uma mistura de ácido com base. O ácido é o Pachaka, o base é o Kledaka. Ele é o que, de alguma forma, primeiro acumula de uma forma consistente e depois a gente tem que fazer o Vamana para tirar isso quando a pessoa está cheia de alergia
ou muco, ou qualquer coisa. Depois, quando a gente chegar na parte do Panchakarma, a gente chega no show dos horrores. E a valambaka é o que dá o nosso surfactante aqui no pulmão, é o grande reservatório de kapha no corpo, e é o que permite o nosso pulmão estar todo o tempo inflando e desinflando, e o nosso coração bombeando ali ao redor do coração, o pericárdio, acho que é esse o nome, fazendo com que todo esse movimento constante de pressão e sanfona possa acontecer dentro de um ambiente aquoso e com pouca resistência, de uma forma que os tecidos não entrem em colapso. O tarpaka está relacionado ao líquor também, aquele líquido que dá meningite quando inflama. E por fim, os lechaka estão nas articulações de todas as circulações, toda a periferia do nosso corpo, e é o que permite a gente ter um certo movimento pela vida. Então, quando a gente está muito duro, inclusive assim, psiquicamente, nosso lechaka normalmente cede, ele fica frágil, porque a nossa capacidade de se articular com a vida ficou em questão. Tá? Então a gente fechou o terceiro edifício, que é tarpaka, bodhaka, kledaka, aí depende como a gente vai pôr, sleshaka e avalambaka. Eu de propósito mudei um pouco as ordens, se você reparar, eu uma hora expliquei de uma hora, mas é para não manter uma ordem tão fixa assim, tá? O que a gente vai fazer agora é juntar as linhas. Juntar a linha do prana, do sadaka e do tarpaka. Isso é uma das coisas mais incríveis que eu já vi o Rugê falar. Nunca vi isso em nenhum outro lugar. E assim, é realmente fantástico essa parte. Esse sistema espiritual, digamos assim, é o que te permite ter um contato com o sentimento divino, com a noção de integração, com a sensação de desfrute, bliss, ananda, o que você quiser chamar, regozijo. Tá? Então, esse sistema que é o prana, o sadaka e o tarpaka é o que te dá o que a gente pode chamar de evolução, processo espiritual. Isso está presente em algum grau em outros bichos também, mas na espécie humana a gente considera que isso está presente num nível considerável. Depois desse nível espiritual tem um nível, vamos chamar assim, social, que está relacionado ao alochaka, ao udana, ao alochaka e o bodhaka, que são funções já bem refinadas, que muitos mamíferos superiores já têm um grau importante, mas que a gente pode considerar que, pelo menos do que a gente entende de comunicação e perceber, discernimento, nos humanos isso está bem avançado, ainda que você veja isso em outros mamíferos num grau significativo. Os outros dois níveis, o que vem do processo de digestão, que é samana, pachaka e kledaka, estão em todos os animais. Esse processo digestivo, né, metabólico, é uma coisa do mundo animal, com certeza. O outro que é Vyana, Ranjaka e Sleshaka, está muito relacionado à nossa capacidade de pontas. Locomoção também é uma coisa bastante presente no mundo que a gente chama do reino animal. O último, que é o Apana, o Brajaka? Não, era para ser. Samana, Vyana, Brajaka e Sleshaka. Agora eu falei certo. Samana, tô fatiadaço hoje. O quarto nível se escrevendo é mais fácil. Samana, depois, qual é a cola? Apana não é. Vamos lá, Vyana, isso. Vyana, Brajaka e Sleshaka. Eles formam um sistema de locomoção. O último nível é... Impressionante como o calor para de funcionar, né, cara? É impressionante. O último nível é Apana, Ranjaka e Avalambaka. Isso. Esse daí é um nível bem importante, porque ele dá sustentação a todo o edifício. Se você tem uma boa capacidade de excretar com a Apana, se o teu fígado consegue funcionar bem, tirar a toxicidade do teu sistema, do excesso de bile,
E se o teu avalambaca não produz uma quantidade absurda de muco que fica afogando você, todos os outros sistemas conseguem ficar de pé. Então, numa perspectiva terapêutica, a gente faz o seguinte: a gente garante que a pessoa vá no banheiro e evacue com a pana. A gente garante que o fígado dele consegue botar a toxicidade para fora, bebendo bastante água e fazendo que as fezes e a urina dele não fique tão amarelada, e usa mais ervas para espremer o fígado da pessoa. E faz com que o pulmão dos cafas funcione bem, para que isso não fique de uma maneira afogando e deixando eles muito pesados. Tá? Então, hoje foi assim, muito rápido, uma quantidade de informação bem grande, para a gente ter uma noção do que são, de fato, os doshas. Os doshas, eles são funções fisiológicas. Isso é a grande beleza do Ayurveda. Muito mais do que os distúrbios, a gente precisa entender bem quais são as funções fisiológicas deles para que a gente possa identificar onde é que está algum possível desequilíbrio. E aí, a função do terapeuta, em vez de tratar o vata, o pita ou o kapha, a pessoa está com um bradjaka problemático, a pele dele está estourando, vamos dar Harira Kumari e vamos passar babosa. Ou então, o prana dela está... O pranavayu está desgovernado e ela fala uma coisa uma hora, outra hora ela não consegue pensar numa coisa que se conecte com aquilo. Hoje meu pranavayu está avariado, está muito quente, meu sistema não está conseguindo manter A, B, C, D, às vezes falta, assim. Ou então, assim, a pessoa está com uma respiração muito pesada, o avalambaca dela está com uma questão. Só para terminar, a gente viu na parte de pulsologia que cada um dos pedacinhos do dedo dá para identificar um dos subdoshas. Então a gente vai terminar com isso. Dividindo o indicador em 4 partes, a primeira parte é pranavayu, a segunda é udana, a terceira é samana, a quarta é viana e a quinta é bradjaka. Quinta é ele todo. O pita é alochaka, depois é sadaka, depois é pachaka, depois é randjaka e depois o ele todo é bradjaka. E o kapha é tarpaka, bodaka, kledaka, ou é avalambaca? Não lembro todos de cabeça. Ou é avalambaca, kledaka, ou kledaka, avalambaca, e no final é gileshaka. Porque a ordem de aprendizado didático disso é um pouco diferente. Mas o fundamental é entender que cada um dos pedacinhos da nossa mão vai ter uma importância em termos de diagnóstico na hora que a gente estiver mensurando o pulso da pessoa. Tá? Isso varia, tá? Se você pegar um livro e que disser de forma diferente, dependendo da tradição que você está, isso daí as pessoas passam diferente mesmo. Por exemplo, eu já vi um dizendo que você divide em 5 pedaços, em vez de ser de 4 mais o inteiro. Então, varia mesmo. Tá? O que importa é você ter uma boa orientação, confiar na orientação que você segue para você ter alguma capacidade de caminhar bem. É isso. Respirem. Sequem as têmporas. Isso lá, vamos para a parte de pergunta e resposta. Diga,